qual Deus já citou algumas coisas em relação a esse reino babilônico, esse reino que estaria sob o domínio do rei Nabucodonosor. Aleluia. Nós vimos nesse pequeno texto que nós lemos aqui, que esse rei, ele era muito soberbo, ele era muito arrogante, ele se achava o próprio Deus. Aleluia. Ele se achava o próprio dono de tudo. Ele falou aqui, pela Babilônia que eu edifiquei, pela casa que eu fiz, pelas coisas que eu faço, aleluia, como se ele tivesse autoridade para poder dar a vida, tirar a vida, levantar aqui, fazer ali. Sim, ele fazia, aleluia. Ele matava as pessoas, ele fazia as guerras, ele invadia as cidades, ele trazia os povos cativos. Ele se achava o dono da razão, ele se achava o poderoso, ele se achava que ele poderia decidir tudo. Porém, não é assim. A gente vê aqui nesse pequeno texto que 1 ano antes, aleluia, o profeta Daniel conversou com ele a respeito de uma profecia, a respeito de um recado de Deus para ele, para que ele pudesse mudar, para que ele pudesse ter um entendimento melhor das coisas, ser mais brando, mais suave. Mas não foi o que aconteceu. Ele foi avisado que ele precisava mudar, mas a arrogância, a ignorância dele não fez, porque ele se achava acima de tudo. Ele sabia do poder do nosso Deus, porque já foi interpretado o sonho, aleluia, e ninguém sabia. Daniel interpretou o sonho dele, aleluia. Ele jogou 3 jovens na fornalha de fogo ardente, aleluia, e saíram os 3 dali sem nenhuma queimadura. Então ele já conhecia o poder do nosso Deus, porém ele não acreditava. Eles falavam que ele era o favorito de Nebo, aleluia, um Deus dele lá. Então que nada aconteceria a ele. Ele não acreditou, obrigado. Ele não acreditou naquilo que Daniel falou com ele. Tomou as suas decisões, continuou da mesma forma, com a sua arrogância, com a sua ignorância e com a sua soberba. O que eu falo para vocês nessa noite, que assim como aquele rei existia naquela época, hoje também existem muitas pessoas dessa forma. Pessoas que se acham melhores do que as outras. Pessoas que, porque têm um cargozinho, aleluia, vamos cortar para a gente dentro de uma igreja, as pessoas querem ter o direito de pisar nas outras. Eu sou, eu faço, eu aconteço, eu canto bem, eu prego bem, eu vejo bem, aleluia. E não é dessa forma. Se Deus te desligar, você não canta, você não olha, você não fala, você não pisa, você não faz nada. Se Deus botar a mão em você, você não faz nada. Você tem que entender que você é quem você é pela permissão de Deus. Aleluia. Você sem Deus não é nada. Nós sem Deus não somos nada. Ai, glória a Deus. Nós sem Deus não respiramos, nós não falamos, nós não pregamos, nós não oramos, nós não profetizamos, nós não fizemos nada. Sem Deus a gente não abre os olhos pela manhã, sem Deus a gente não respira. É verdade. É esse entendimento que nós temos que ter na casa do Senhor. Temos que respeitar o espaço de todos. Cada um tem a sua forma, cada um tem o seu jeito de pensar, de agir. Cada um vai procurar o seu espaço dentro da igreja. Um vai tocar, outro vai louvar, outro vai orar, outro vai profetizar, outro vai falar em língua. Mas aos olhos do Senhor, ninguém é melhor do que ninguém. Aleluia. Somos todos iguais. Lá fora também, na nossa vida secular, existem pessoas que são como ele. Pessoas que fazem de tudo para atrapalhar em cima das outras.
pessoas que não respeitam limites, pessoas que fazem de tudo para derrubar você, seu amigo, seu colega, seu vizinho. Aleluia. Oh, glória. Nós temos que entender que nós temos um Deus, o soberano, o dono dos céus e da terra, aquele que criou tudo, aquele que sabe de tudo, aquele que conhece o meu coração e o seu coração. Não adianta a gente falar que a gente não é assim, que a gente não é assado, mas o coração está sujo, o coração está podre, porque Deus conhece. Deus conhece cada um de nós. Ele sabe do que nós fazemos, do que nós pensamos. Ele sabe do que a gente planeja. Muitas das vezes Ele deixa até a gente ir para saber aonde vai chegar. Aleluia. Oh, glória. Nós vimos aqui que Deus enviou uma profecia, um recado para Nabucodonosor, para que ele mudasse. E ele não escutou. Às vezes Deus usa um varão ou uma varoa na igreja para transmitir um recado a respeito de alguma coisa, e aí a mensagem entra no ouvido e sai no outro. É Deus falando, é Deus avisando. Não vai por aí que vai dar errado, não vai por aí que vai dar ruim. Mas aí você às vezes não acredita e as coisas acontecem. Nós vimos aqui na sequência desse versículo, aleluia, que o próprio rei chega na varanda, na sacada do seu palácio, que eu acredito que seja o mais alto, né? Onde dá para ver a cidade toda, e começa a falar: eu fiz, eu faço, eu aconteço. E antes que ele terminasse de falar, Deus fala com ele: não é por aí não, você não faz nada, você vai ser retirado, aleluia, do convívio dos homens. Muitas das vezes, e na maioria das vezes, Deus está falando comigo, com você, antes de acontecer. Quando as coisas acontecem, aí Ele vai corrigir. Ele vai te colocar no lugar que você tem que estar, para você entender que Ele é Deus. Para você possa entender que não existe nada fora do controle dEle. Às vezes a gente toma algumas atitudes na vida, a gente acha que está indo no caminho certo, e às vezes a gente nem consulta a Deus, vai só no impulso. Deus está vendo. E Ele vai deixar você ir. Aí você acaba caindo, e aí você vai procurar Deus. E Ele pode até te tirar dessa situação rápido, mas Ele vai deixar você um tempo passando ali, para Ele provar, para você saber que Ele é Deus, e você não pode fazer nada sem a permissão dEle. Aleluia. Vou comprar um carro, bênção de Deus. Você orou para Deus e perguntar se você pode comprar ou não? Vai ser um carro abençoado? Estou precisando de um emprego. O primeiro que aparece se agarra nele. Foi Deus que te deu. Já falei aqui a respeito do irmão que vinha na igreja aí, caminhando, quarta, sexta, domingo de manhã, não faltava escuro. Precisa de um trabalho, precisa de um trabalho, precisa de um trabalho. Apareceu um trabalho. Aí ele já não vinha mais na igreja na quarta-feira, porque o patrão queria que ele ficasse mais tarde. Não vinha na sexta, porque tinha que ficar mais tarde no trabalho. Não vinha domingo de manhã, porque estava cansado, trabalhou a semana toda. Não vinha domingo à noite, porque tinha que sair a família, só tinha esse dia. Foi Deus que deu esse emprego para ele. O inimigo, nós precisamos aí também escutar a nossa voz. Ele sabe o que você pede. Ele sabe da sua necessidade e da minha necessidade. E a maioria das vezes ele vem com sapatinho de algodão assim, trabalhando, e coloca aquilo que você pediu, você vai achar que foi Deus que fez. Você está precisando, você está querendo. Aleluia. E não é assim. Não é dessa forma. Quando você faz alguma coisa
que você consulta a Deus, quando você começa a fazer as coisas, você vai fazer com alegria, ciente de que foi autorizada por Deus. Mas quando você faz alguma coisa que você não pediu oração, você já começa a fazer coisa triste. Será que vai dar certo? Será que é assim? Será que é sábio? Aleluia. Mas o coração desse homem era duro, era de pedra. Foi avisado, foi mostrado a ele o poder de Deus, mas ele se achava o próprio Deus. Aleluia. Ele jogou 3 homens na fornalha de fogo, e eles saíram vivos, sem nenhuma queimadura. Quer demonstração de poder maior que essa? Aleluia. Oh, glória. Eu não duvidaria mais, mas ele continuou. Nós já vimos também nesse texto que Deus fala a ele que ele ficaria 7 tempos como um animal. E ele passou 7 anos como um animal. Aleluia. Até que ele resolvesse reconhecer o nosso Deus como o Senhor de tudo. Aleluia. Foi preciso ele ficar 7 anos comendo capim, comendo mato, dormindo no meio do mato, sofrendo como um animal, para que ele pudesse entender a soberania do nosso Deus, para que ele pudesse entender que sem Deus ele não é nada. Aleluia. Assim como nós também. Oh, glória. Aleluia. Quantas pessoas estão aí fora passando por provações, às vezes até sem entender. Deus está lapidando, Deus está cuidando. Às vezes a gente não consegue entender os planos de Deus na minha vida e na sua vida. Às vezes Ele vem falando com a gente desde o passado, com coisas que vai acontecer na nossa vida, os livramentos de morte, aleluia. Ele vai te livrando, vai cuidando de você e vai falando assim: o caminho é esse, o caminho é esse, o caminho é esse. E aí você não dá atenção, Deus te bota na prova. Aí quando você está lá embaixo, arriado, você começa: meu Deus, por que isso? Por que aquilo? Eu não precisava passar por isso, não precisava passar por aquilo. Você acha que não precisava, mas precisava, porque Deus está vindo falando com você há tempo. Deus está vindo tocando em você faz tempo, mas o coração de pedra não deixa a voz de Deus entrar em seus ouvidos. Às vezes a palavra sendo pregada por aí, as pessoas que pregam. Ontem passamos ali, tinha um rapaz na praça sozinho com a caixa de som. Quantas pessoas não passam por ali, para cima e para baixo? Quantas pessoas não viram aquele jovem pregando o evangelho ali na praça ontem? O culto que nós fizemos ali na praça, quantas pessoas não passaram por ali e não viram? Aquele jovem aceitou a Jesus. Cadê? Coração de pedra. Aleluia. Oh, glória. Um tempo atrás aí eu passei, quando nós fizemos 20 anos de casado, eu passei a semana inteira convidando o sobrinho meu para vir na igreja. Semana inteira. Tio, eu vou, tio, eu vou, tio, eu vou. Nosso culto foi no sábado. Na segunda-feira eu não treino com ele, porque não foi lá nem no bolinho com o time. Quando na terça-feira mataram ele. A oportunidade foi dada, o convite foi feito. Aleluia. Mas o coração de pedra. Aleluia. Oh, glória. Hoje eu fui visitar alguém no hospital. Eu estava falando de Jesus para ele, mas o coração duro. Aleluia. Oh, glória. Não se sabe mais o que. Deus acha que já não sabe mais de onde mandar a mensagem para ele. Porque já teve muitos acidentes com ele, muitos problemas, mas o coração duro.
mas é uma pessoa que tem temor a Deus. E mesmo ele tendo um coração duro, eu creio que Deus ainda vai mudar e vai transformar ele. Aleluia. Eu tenho por mim, eu me achava um tal, eu me achava um cara. Uns anos atrás aí, eu sozinho era segurança de baile funk. As pessoas tinham medo. Eu era uma burguesa, eu achava que eu tinha peito de aço, eu podia fazer tudo. Até que Deus falou comigo. Eu vi que eu não podia viver sem esse Deus. Eu vi que eu necessitava de uma mudança de vida, de uma transformação, uma cura da alma, uma cura da carne, uma cura do coração. Aleluia. Eu comecei a entender que esse mundo aí fora não vale nada, não tem nada a me oferecer mais. E pela misericórdia de Deus, hoje eu estou aqui transmitindo a palavra do Senhor para vocês. Hoje eu saio por aí para poder falar do amor, da glória e da graça de Deus. Hoje eu estou aí guerreando contra o inferno. O que eu mais gosto de fazer isso. Aleluia. Oh, glória. Mas para isso, foi preciso eu entender que sem Deus eu não sou nada. Tive que passar por provações também. Passei por situações que eu hoje na lista falo, se não fosse Deus na minha vida nesse momento, eu não estaria aqui hoje. Aleluia. Oh, glória. Todas as vezes que Deus falou com alguém na Bíblia, que a pessoa desobedeceu a palavra do Senhor, o negócio ficou estreito. Nós temos que ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Nós temos que estar atentos ao que o nosso Deus quer para nós. Ele não vai te castigar, Ele não vai te botar embaixo antes de conversar contigo, antes de mostrar para você quem Ele é. Aleluia. Nós temos Saul, que foi um rei, aleluia, e se achava um tal também. Ele resolvia, ele fazia, foi entrando em desobediência, Deus mandava ele fazer uma coisa, ele fazia outra. Aleluia. Até a hora que Deus se afastou dele. Aleluia. Deus também cansa. As oportunidades que Ele vai te dando, Ele vai te dando, vai te dando, uma hora Ele fala, não quero mais. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Nós temos Davi, desobedeceu a Deus. Aleluia. Davi, em uma vez só, ele cometeu todos os pecados. E era um homem que era temente a Deus. Não basta só você ser temente a Deus. Aleluia. Não basta você vir para a igreja com a Bíblia debaixo da mão, debaixo do braço. Não adianta você orar, de braço, consagrar. Se na hora que Deus falar com você, você achar que você pode fazer tudo, que você é tudo. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Jeremias e Isaías já profetizavam lá atrás que Jerusalém ia parar na mão de Nabucodonosor. Então foi o próprio Deus que levou Israel para as mãos de Nabucodonosor. Mas ele achava que ele ganhou a guerra sozinho, que ele buscou o povo cativo sozinho. Aleluia. Ele achou que aqueles jovens que ele trouxe para a Babilônia, aleluia, foi ele que lá pegou, catou, que fez. Não foi. Foi tudo planejado pelo nosso Deus. Assim é nos dias de hoje. O nosso Deus, Ele sabe de tudo que está acontecendo agora em nossas vidas, do que vai acontecer daqui a pouco, do que vai acontecer amanhã, daqui a 5 anos, 10 anos, até a volta do filho dele. É tudo planejado.